a arte no primitivo, né? A gente aprendeu que no primitivo não havia propriamente uma arte, mas uma expressão, né? Expressão humana. Depois a gente passou pela Grécia, por Grécia e Roma, Idade Média, né? Daí na Idade Média, Renascimento, isso tudo está na Europa, e voltando lá para os valores gregos, a gente deu uma passadinha assim muito de leve, né? Alguém perguntou, eu falei, ó, nesse período aqui havia outras culturas, mas infelizmente, né? O que nos é cobrado é essa arte que está centralizada na Europa. E aí, hoje, quando nós falarmos sobre o Barroco, a gente vai poder falar, claro, do nascimento do Barroco na Europa, mas da influência do Barroco nesses lugares que foram colonizados. E aí a gente vai falar também do Brasil. Mas hoje existe um movimento de descolonização, né, do ensino, de certa forma trazer essas outras manifestações, representações, regionalismos, né, que é importante a gente discutir essas coisas. Eu sempre fiz questão de falar sobre essas questões em aula, porque isso sempre me incomodou muito, mas eu sempre falo, olha, a gente está estudando isso aqui em função, né, na prova, eu acho que talvez a partir do ano que vem, dos próximos anos, a gente tenha incluído questões da cultura africana, da arte africana, né, mas o que cai na prova do Enem, geralmente, são questões relacionadas à arte contemporânea e a arte contemporânea ligada a movimentos da Europa. Você não vai. Eu nunca vi assim, uma questão falando sobre Jean-Baptiste Basquiat. Foi em 2018, eu fiz um trabalho no CEBIC falando sobre esse artista. É o único negro na arte contemporânea. Né? Então, tem questões que não aparecem. Né? Então, vamos lá, já que nós estamos só nós aqui, estava falando, Laisa, que sexta-feira, quando nós acabamos o encontro lá, e vocês deram tchau, eu desliguei o computador, acabou a luz. Caraca, que sorte, hein? Muito louco. E foi legal, né? Porque vocês puderam experimentar, né? Mexer no celular, mostrar o arquivo, voltar a falar, apresentar. Deixa eu botar aqui o texto, peraí. Aqui. Ih, acho que não abri. E agora vai. Peraí. Ah, tá aqui. Vai chegar para vocês aí já. Eu vou aumentar um pouco. O movimento barroco vocês conhecem, já estudaram história, ele vai dar uma abordagem religiosa, assim. Então ele fala aqui, ó, arte barroca séculos 17 e 18. A arte barroca nasceu na Itália, correspondeu ao movimento da Contra-Reforma, feita pela Igreja Católica, em uma reação à Reforma Protestante, que propunha a cada nação se libertar da submissão do Papa. Então a gente está aí questões, conflitos religiosos, teológicos. Inclusive o Barroco, vocês vão ver que ele é como é que eu vou dizer, ele faz uma referência a esse conflito mesmo que o homem está vivendo, né? Tem a questão do claro e escuro, os antagonismos, isso vai aparecer nas obras barrocas. A Contra-Reforma organiza e fortalece a Igreja através dos concílios e das grandes ordens religiosas. A reação do catolicismo provoca mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais por toda a Europa. A Igreja Católica vitoriosa preocupa-se em conseguir um maior número de adesões aos valores espirituais e utiliza a arte. Não saiu aqui meu negocinho. E utiliza a arte como meio para atingir. Opa, peraí. Ok, utiliza a arte como meio para atingir seus objetivos. Surge uma arte rica de ostentação, de artifícios cênicos e de apelo à sensibilidade e à emoção.
chamada de arte barroca. Eu não sei se vocês lembram, quando nós fomos ali no centro do Rio, não sei se a Bruna e a Laísa foram, quando a gente fez um rolê cultural, nós entramos em algumas igrejas ali na 1º de março. Aquelas igrejas são igrejas barrocas, e ele está falando exatamente isso, né? Porque a riqueza é tudo cheio de pedra. A figura que está aí do lado aí, né, está mostrando aí na Basílica de São Pedro, mostra isso, que é tudo encravejado de dobraduras, de tudo trabalhado, muito ornamento, né? O barroco é dessa forma. A palavra barroco tem origem no termo usado pelos joalheiros para designar a pérola que é irregular, defeituosa. A busca do efeito teatral das emoções conta com a colaboração de todas as artes. Que, na verdade, aqui está falando que todas as artes tiveram a influência do barroco. Então a gente vai ver na música, na arquitetura, na pintura, né? Música, pintura, escultura, literatura, arquitetura, né? Para exaltar o triunfo da religião através da arte barroca. É um estilo artístico sustentado pela classe dominante. Nós até falamos sobre isso, que houve algumas etapas do barroco, desde o mais simples até o mais complexo, que é aquele rococó. Nós não chegamos aí lá na igreja, no Mosteiro de São Bento, mas o Mosteiro de São Bento é um exemplo desse ápice do barroco, que é tudo ornamentado com ouro, inclusive, né? Tá. É um estilo artístico sustentado pela classe dominante, que se difundiu por toda a Europa e tem diferenças estilísticas nos vários países europeus e na América colonizada. Aqui ele aparece aí, né? América colonizada. Então é muito importante reforçar isso. A influência desse, não é só da arte, mas de um pensamento todo europeu, né? Que as terras brasileiras, indianas, todos os países colonizados pelos europeus vão sofrer, né, influências, né? Os valores estéticos da arte renascentista cedem espaço à dramaticidade da arte e dos cultos católicos barrocos. Então, como nós estudamos já, né, já vocês tiveram contato, tivemos duas ou três aulas sobre Renascimento, falando sobre os artistas mais importantes, né? Agora, na verdade, o barroco vai ser o clímax, é como se fosse não seria um retorno aos conceitos, é uma tentativa de retorno aos conceitos teológicos medievais, mas vai ser uma outra coisa, vai ser uma mistura, né? Mistura de estilos, né? A arquitetura barroca é pictórica e colorista, né? Com fortes efeitos de claro e escuro, como eu falei no início. Esse efeito de claro e escuro representa o conflito da alma humana, né? Tem um pintor chamado Rembrandt, né, que vai mostrar isso. Os autorretratos deles, as pinturas dele mostram muito bem isso, Rembrandt. E aqui no Brasil, né, o Aleijadinho, que vai esculpir em pedra-sabão, em madeira, né, várias imagens, né? Tem esse conflito também. Mas é curioso porque tem algumas igrejas de Tiradentes que vocês vão ver anjos negros, coisas, né? Como ele fala aqui, né? São várias características que as características vão se mudar, vão tomar formas diferentes em determinados lugares dessa colonização. A arquitetura barroca é pictórica e colorista, com fortes efeitos de claro e escuro, valorizando as massas e volumes. Na Itália, a finalização da construção da Basílica de São Pedro, por Bernini, arquiteto, pintor e escultor barroco, utilizou mármores policromáticos, então várias cores de mármore, né? E um baldaquino, que é essa estrutura que está aí do lado, deve vocês verem aí, né? Essa estrutura que está do lado aí, baldaquino no interior da Basílica, com colunas salomônicas, enriquecendo de detalhes, curvas e... peraí, chegou alguém. Ah, beleza. Enriquecendo de detalhes, curvas... diminuí, perdão. Quem chegou aí? Quando eu apresento, não dá para ver. Opa, professor. Dele. Eu quem? Desculpa eu atraso. Então, Praça da Basílica, a Basílica com colunas salomônicas enriquecendo de detalhes, curvas, cor e dinamismo. A Praça da Basílica de São Pedro também é de Bernini. Suas colunas e esculturas
que parecem abraçar a praça, criam ritmo e movimento na arquitetura. Então, né, a arte barroca, vocês vão ver que a riqueza da arte barroca está justamente nisso. Quando, por exemplo, se pintar uma questão, né, falando uma das características fortes é o conflito, né, o claro e o escuro, né, na pintura o claro e o escuro, na música o forte e o fraco. Então, quando a gente escuta canções, Johann Sebastian Bach, né, um compositor barroco, né, ele faz trechos da música, o mesmo trecho, um volume alto e um volume mais baixo. Esse é o claro e escuro, que é a representação do conflito da alma do homem barroco. Isso não está aqui no texto, mas uma informação importante, porque isso, na literatura, vocês vão ver isso também, né? Vamos ver um próximo texto que fala sobre a arte barroca no Brasil. Por aí. Comentários e perguntas, enquanto eu faço aqui a mudança, podem ser feitas aí. Se alguém tiver informações. Tá aqui, ó. A arte barroca no Brasil foi trazida pelos portugueses e predomina a temática religiosa. A gente vai ter aí a figura mais proeminente, mais conhecida, é o Aleijadinho, né? Na cidade histórica de Tiradentes, que na verdade ela toda a cidade tem essa característica barroca do mais simples até o rococó tem lá também. Brasil, o estilo barroco português distingue-se mais na arquitetura do que na pintura e na escultura. Então, acabei de falar, então, toda a cidade, né, se você olha a cidade de Tiradentes, ela é toda ela tem um estilo arquitetônico barroco, né? Não sei quem de vocês, se alguém já foi lá em Tiradentes. A arquitetura portuguesa tem a influência dos países vizinhos, mas apresenta diferenças estilísticas nas igrejas, plano arquitetônico e compacto e quadrangular, sem cúpula, e a fachada trabalhada com entalhes. A decoração é naturalista, harmônica e simples. Notam-se influências orientais. As artes não eram prioridade da administração de Portugal. No Brasil, eles tinham um grande cuidado da corte, proibindo o acesso às informações políticas e culturais vindas da Europa. Estavam proibidas no Brasil as escolas superiores e imprensa, e não existiam bibliotecas, nem livrarias. Com a chegada das ordens religiosas no Brasil, jesuítas e beneditinos começam a aparecer as primeiras manifestações artísticas. As ordens religiosas controlavam as irmandades. Essas eram associações que administravam o culto, a prática religiosa e cuidavam da decoração e conservação dos templos. Nessas irmandades, inclusive, aí me dá uma oportunidade de falar, existiam a Irmandade dos Pretos e a Irmandade dos Brancos, né? Nossa Senhora do Rosário, se não me engano, estava ligada aos escravos. Então, muitos escravos construíram essas igrejas aí, e as irmandades eram feitas dessa forma, né? Igreja Nossa Senhora do Carmo. Essa figura aí. Eu separei um vídeo para a gente assistir, 4 minutinhos, e aí depois, se tiverem alguma dúvida ou comentário, mas eu consigo passar o vídeo, porque como a minha internet está um pouco oscilante, vamos ver se vai. Séculos atrás e que segue voltando sempre que atravessamos momentos de crise, como esse que estamos vivendo no momento atual. Estou falando de barroco. Atenta, pera lá um segundo. Você já apertou o botão de curtida? Não? Então dê um pause, curta nosso vídeo, se inscreva no canal do Descomplica e não esqueça, para baixar esse mapa completo, basta acessar o link na descrição, logo abaixo. Agora foca no barroco e na sua trajetória. Esse belo movimento literário surgiu na Itália, em meados do século XIX.
XVI, durante um momento de tensão entre os ideais humanistas e religiosos, devido à Contra-Reforma Católica. No Brasil, a tendência foi trazida pelos jesuítas e demorou a chegar, e só chegou mesmo no final do século XVI. E para que diabos servia o Barroco? A missão do movimento era representar a exuberância do divino e celestial. O Barroco foi um importante artifício da Igreja Católica para tentar conter a reforma protestante. Quando chegou em solo brasileiro, servia inicialmente para catequizar os indígenas, mas depois alcançou as cidades e passou a funcionar como um lembrete ou uma espécie de vigília permanente para os cidadãos não esquecerem de enquadrar suas vidas desregradas nos mandamentos divinos. O Barroco é quase um barraco, ou seja, um conflito atrás do outro. Na verdade, essa é sua natureza, a louca dualidade conflituosa. O Barroco trabalha com lados opostos, por isso, usa muitas figuras de linguagem para estruturar esse conflito, como as antíteses, os paradoxos, hipérbole e hipérbatos. Por exemplo, a linguagem do Barroco é rebuscada e ornamentada, demonstrando através da escolha de palavras muita erudição. Tais características evidenciam esteticismo e retórica, que é quando o modo de transmitir a ideia importa mais do que a ideia em si. Ui, que metida esse Barroco! Os efeitos do Barroco se espalharam globalmente. Ele inspirou vários âmbitos das artes: literatura, artes plásticas, música, arquitetura e até mesmo esse mapa mental séculos depois. O Barroco foi o influenciador das mais diversas produções. O gênero não teve muita expressividade no Brasil e, por isso, temos poucos autores com características barrocas em nossa produção colonial. Vamos falar desses autores já já. Primeiro, vamos mostrar as técnicas estilísticas e argumentativas do gênero. O Barroco pode ser cultista e conceptista. O cultismo diz respeito a textos com vocabulário muito rebuscado, repleto de inversões sintáticas e metáforas complexas, como, por exemplo, alguns textos de Gregório de Matos. Ele escreveu poesias religiosas que pretendiam representar os conflitos espirituais do homem, entre pecado e santidade, corpo e alma. Olha as antíteses aí. O homem escreveu de tudo, passou por poesia lírica e até poesia erótica. Safadinho. Suas principais contribuições se deram no âmbito satírico, por isso ficou conhecido como Boca do Inferno, que transitava entre o cultismo e o conceptismo, em referência às duras críticas que fazia ao clero e à situação econômica da Bahia. Eita! Já o conceptismo possui argumentação elaborada e uso frequente de paradoxos, como utilizados por Padre Antônio Vieira, para elaborar seus sermões, algo que exigiu dele sempre uma boa argumentação e um tom persuasivo. O traço marcante de seus textos são a lógica e a retórica. Achou que nunca ia entender o Barroco? Sabe de nada, inocente. Gente, quem escreveu esse roteiro foi com o Padre Washington, foi? Como Descomplica, você tem acesso a aulas maneiríssimas como essa e consegue aprender na maior moleza. Dá like nesse vídeo e se inscreva em todas as nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. E aí, o vídeo bem bacana, né? O vídeo ilustrado e tal, ele vai explicando. Na verdade, o texto que eu trouxe antes, né, fala um pouco mais, ele vai dando os elementos, né, da arte barroca de uma forma mais sintetizada. Querem falar ou perguntar alguma coisa? Não, o vídeo foi bem legal. Eu gostei também. Bem ilustrativo, bem lúdico. Eu estava falando com o pessoal antes de você chegar que, na verdade, nós fizemos uma caminhada da seguinte forma, né? O primitivismo, quer dizer, a idade primitiva, onde não havia arte, não é a gente que atribui a arte. Depois a gente passou pelo Egito, né? Ainda tem essa característica ritualística, depois Grécia, Roma, Idade Média, né? De certa forma, depois falamos sobre o Renascimento, né? A Idade Média teológica, Deus no centro, né? Teocêntrica, depois o Renascimento antropocêntrico. O Barroco, eu acho que é uma mistura desses dois, né? É um conflito mesmo. Vai ter coisas do Renascimento e coisas da Idade Média, e o homem em conflito, né? A gente está vendo isso, né? E daqui para frente a gente vai tentar ver, acho que nós vamos ver o classicismo, o modernismo e depois o contemporâneo. E aí vai dar para a gente começar a analisar questões do Enem, porque eu tentei fazer isso com um grupo, né? Mas não funcionava, porque as pessoas não tinham
essa ideia, né, do processo histórico. E eu acabei de falar, antes de você chegar também, Ingrid, que agora a gente pode falar também do processo de colonização, né, da influência da arte europeia na nossa cultura, né, e como é que ela invisibilizou outras manifestações culturais. Eu acho que é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa a mais. Fábio tá aí. E aí, Fábio? A ideia hoje era ser mais sintético mesmo e falar do barroco de uma forma mais... esses aspectos mais importantes que vocês precisam entender. A coisa que é mais importante é o conflito mesmo, o conflito da alma, né, do homem barroco. Ele está se perguntando, né? Afinal de contas, né, como é que funciona essa questão do céu e inferno dentro de mim, né? Eu no mundo, né? Por isso que eu falei que é uma relação aí que parece que reúne, né, um aspecto da Idade Média junto com esse aspecto do antropocentrismo renascentista, né? Eu acho que seria bem legal se conseguisse juntar duas matérias, por exemplo, a literatura com a arte, no caso, né? Porque as características do barroco na literatura, elas passam exatamente isso. E ver isso dentro da arte é bem legal, bem interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma peça para vocês escutarem rapidinho. Pode ser só para ilustrar, né, o que eu estou falando do ponto de vista barroco na música. Rapidinho, acho que eu consigo aqui. Tá aqui. Acho que o concerto para Brandemburgo. Vamos ver se esse aqui, eu acho que esse aqui é legal. Deixa eu só ver se é esse aqui, velho. Escuta aí. Eu não sei se dá para vocês perceberem que é quase que uma... Não sei se vocês vão perceber isso. É quase que um texto sendo dito. Pararam, 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 pararam. Depois ele repete isso. Pam, pam, pararam, 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 pam, pam, pararam, pam, pam. Tem início, meio e fim. É como se fosse uma frase, tem períodos. Né? Como se estivesse falando algum, né? É uma linguagem mesmo. Né? Deixa eu ver se tem um... Ah, fala. Alguém quer falar? Uma coisa que eu percebi também é que os instrumentos eles estavam fora de tom entre si, sabe? Eles não tinham harmonia entre si, não sei. Eu percebi isso. Eles faziam... Eu não sei explicar direito, mas O tons que diferentes. você está falando não é o tom, é porque existe uma coisa que eu não falei que você identificou, que é uma coisa que o Johann Sebastian Bach fazia muito, que era a
conversa entre os instrumentos. O violino fala, o violoncelo responde. Aí depois eles se encontram. Um pergunta, o outro responde, depois tocam juntos. Isso também é uma característica do barroco, porque tem, né, é como se fosse conflitos também. É um diálogo, né, na música. Não tinha reparado nisso, não. Muito legal. Vou ver se eu encontro aqui um outro período que é barroco, Vivaldi. Rapidinho, peraí. Essa canção aqui vocês conhecem. Vou botar. Aí vocês conhecem. O Vivaldi, vocês vão ver que ele é mais solene. A música é mais solene, né? É barroco. O barroco tem uma relação aí com a igreja, né? Muito forte e tal. E ele faz a coisa mais solene. Mas nesse período, né? Essa música chega aqui no Brasil dessa forma: orquestras de corda, algumas né, com sopro em alguns lugares, e a música do negro tá na senzala. Eu não sei se vocês foram, eu não sei se vocês foram com a gente em 2018. A gente foi numa fazenda lá no Barra do Piraí, fazenda Rio Branco. É a única fazenda que tem um conjunto completo de senzala. A senzala lá é completa, um negócio terrível. A fazenda é linda, mas o negócio é esse período, né? Essa música, né? Que acontece, é essa música barroca, no mesmo período da escravidão aqui no Brasil, 1800 e tal, né? Deixa eu ver se eu encontro alguma outra música, outra exemplo de música barroca, peraí.
Esse aqui, não sei se vocês perceberam, que eles fazem um movimento de volume. Depois fazem baixinho. Não sei se vocês perceberam isso. Eu Sim, consegui percebi. perceber. Isso da música é muito legal, né? Porque te dá esse tato de você acabar percebendo essas coisas. É muito Pode legal. crer. Muito legal mesmo. Eu vou procurar aqui música negra nesse período. Eu acho que Ô, professor, aquele instrumento que tava ali, era um cravo aquilo? isso é o cravo. Na verdade, porque antes do cravo tem a espineta, né? Mas acho que era um cravo aquele ali, sim. Aí tem 2 violinos, um cravo, um violoncelo e uma viola. Arrasou. Na verdade, né, quando você joga no Google música negra barroca não existe. O que existe vai ser as manifestações africanas no período barroco, porque essa música que a gente escutou, que vem da Europa, né, ela vai vir visibilizar, né, a cultura africana. Deixa eu ver. Pode falar. É uma dúvida, assim. A Chiquinha Gonzaga, ela fez parte de qual período, mais ou menos, assim? Ah, boa pergunta. A Chiquinha Gonzaga, inclusive, ela tocava lundus, ela tocava. Ela já eu acho que é 1900 e alguma coisa já, porque tem o movimento do machixe, né? Ela foi muito. Sofreu muito preconceito, né? Porque ela não tocava as músicas seriam consideradas elite, né? Ela queria fazer música popular. Então ela trouxe um ritmo que era um ritmo africano para o piano, né? Olha que sacrilégio, né? Tocar machixe e lundu no piano, né? Se não me engano, ela fazia parceria com Antônio Calado, que era um flautista da corte. Então, acho que início de 1900 e final de 1800, se não me engano. Mas eu posso ver aqui. Boa lembrança aí, Fábio. E o jazz, professor? Oi? O jazz. Então, você também fez uma. O jazz, ele vai surgir, na verdade, de uma outra parada anterior, que é o grito. O grito está ligado aos trabalhos forçados que os negros eram obrigados a fazer nas lavouras lá norte-americanas. Esse grito vai se transformar no blues, que é o lamento. Então, né, isso aí já é muito anterior, né? Escravidão americana lá, 1700, 1000, né? E o jazz vem dessa raiz. Depois o jazz vai se difundir em várias vertentes e, na verdade, o blues ele não vai só gerar o jazz, ele vai gerar o rock também, né? Então é o grito, aí tem o blues, jazz, o rock, e dessas outras jazz e rock vão surgir outras Então, vários vertentes. outros estilos se originaram através do jazz. Exatamente. Então, o pessoal se pegou a cultura negra e colocou ali, se apropriou na cara dura. Foi isso. Na verdade, o que acontece, né? Tem até conta-se uma história que o jazz ele só foi reconhecido depois que foi gravado por músicos brancos, acho que na década de 50, nos Estados Unidos, né? Tem uma controvérsia aí, mas ele é um ritmo, né? Vem da cultura negra, né? Do blues, jazz, rock, isso tudo é negro, né? Eu tava vendo um vídeo com meu pai outro dia sobre músicas que eram covers e a gente não sabia. E muitas dessas músicas eram músicas de. As originais eram músicas de pessoas negras. E as que bombaram mesmo eram pessoas brancas cantando.
Sim, Então, inclusive no estilo de Wesley Presley, né? O pessoal colocou, tipo, um antes, uma mulher que tava já cantando no mesmo estilo, antes de lançar a primeira música e tal, e só fez sucesso na voz dele. pois é, tem essa. Parece uma coisa que se repete, né? Infelizmente, não sei. Hoje a gente tem visto um outro encaminhamento, né? Eu tô vendo que o protagonismo, né? As pessoas estão valorizando mais, mas mesmo assim, essas questões não vão deixar de existir, né? A gente está ainda é uma briga, né? Para poder ter um reconhecimento, né? Mas então, o barroco, na verdade, nos dá ensejo para falar dessa invisibilidade, né? Você tem o barroco aí como forma de expressão cultural, mas ele vai. Deixa eu ver se eu encontro aqui, só para ilustrar aquilo que eu falei sobre o Aleijadinho. Porque o Aleijadinho ele vai dar características brasileiras para o barroco europeu. Tem algum. A gente consegue ver aqui algumas imagens. Eu lembro que eu encontrei aqui, mas eu queria mostrar uma outra parada aqui. Peraí. Obras, peraí. Eu vou colocar aqui, e aí vocês. Peraí, eu quero encontrar uma. Aqui. Essa figura aqui é legal. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Tem que ser, peraí. Ah, tá. Tem que ser na outra janela. Aqui. Dá pra ver aí? Não? Ou chegou aí pra vocês, não? Chegou, chegou. Então, você vê que os traços que o Aleijadinho faz não são traços exatamente europeus, né? Você vê que ele coloca no rosto de Jesus uma cara aí meio mais brasileirada, né? Acho isso interessante. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui outra. Pô, só no meu que não apareceu aqui? Tá aparecendo não? Não, no meu não. Vou parar e fazer de novo, peraí. Vamos lá, vamos ver se vai agora. Vê se aparece aí. Cara, não tá aparecendo, mas pode seguir, não tem problema não que eu tô escutando. Pode Ah, ir. beleza. Pode ser conexão, né? Às vezes dá esses lags Olha, mesmo. olha esse aqui, ó. O rosto não é, tá vendo? Não é um rosto europeizado, né? Meio que uma resistência mesmo. Né? Que as imagens são sacras, né? Sabe que o Aleijadinho fez. Ele trabalhava para a igreja, né? Como nós ouvimos no texto, né? Olha aí. Olha essa aí também. Essa também, Jesus. É isso. Ver se tem deixa eu ver se tem alguma outra aqui que seja mais. Acho que já deu pra gente ter uma ideia. Eu acho que a música foi interessante pra gente ter uma ideia
desse estilo, né? O estilo barroco tem uma sonoridade, isso é interessante, né? E aí, daqui para frente, a gente vai ver que essa sonoridade vai mudar, vão ganhar mais elementos, né? Até a gente ter o modernismo, a música sinfônica, né? Porque no barroco também são coisas menores também. Você vê que são, né, grupos menores, né? Os violinos eram feitos de tripas de animais aumentar. Isso vai, na verdade, é um reflexo das mudanças sociais também, né? E na próxima aula a gente pode falar sobre isso. Comentários? Perguntas? Pô, não, foi tranquilo. Foi legal a aula. Mesmo eu Beleza. chegando um pouquinho Tamo atrasada. junto então. Na sexta-feira, quem puder aparecer para o ensaio. Ah, tá tranquilo. Na sexta-feira, quem puder aparecer para o ensaio lá, continuaremos o nosso projeto de ensaio para defesas de TCC. Tá chegando, tá Céu? chegando. Tá chegando. Tô terminando de escrever agora, Ah, organizando os últimos toques finais pra ver como é que vai ser. maneiro. Nervosismo baixo. Eu assim, fico falando com o pessoal, né, que é uma preparação, não é para agora, é para o futuro, né, porque vocês vão ter, assim, não tem, é inevitável, né, vocês vão ser cobrados. Por exemplo, se for fazer alguma coisa, me apresente um projeto. Na verdade, o que vocês estão escrevendo, esse TCC, esse artigo que vocês vão fazer, ele, na verdade, ao meu ver, ele é um projetinho, né? Quando vocês estiverem na faculdade, ó, eu já tenho uma ideia, estou levando comigo uma ideia para ser desenvolvida na graduação. Então, ali você tem os pontos que você, né? É como se fosse um projetinho esse artigo. Então, eu acho que é uma experiência Já tem bacana. uma base muito grande, né, para quando chegar na faculdade, né? Celso, Oi, pode falar. esse ano vai rolar slide na apresentação do TCC? Não, na sexta-feira a gente, na verdade, eu não falei de slide, mas vocês podem organizar um slide simples, entendeu? Para compartilhar na hora da apresentação, sem problema nenhum. Ah, Nesses dias bacana, a gente legal. pode fazer sim, com certeza. E como a Bruna falou, chega lá na graduação, não chega cru, né? Você chega já com alguma. Poxa, eu já escrevi, eu já pensei sobre alguma coisa, porque na verdade, gente, o que acontece? Agora, quer dizer, agora que eu digo, né, o que a gente está vivendo, né, assim, do ponto de vista educacional, vocês não vão ser cobrados pelas notas que tiraram em matemática, física, geografia, entendeu? Não, não é isso que vai ser cobrado de vocês na vida. O que vai ser cobrado de vocês na vida é: eu consigo me expressar? Consigo defender uma ideia? Eu consigo dialogar? Eu consigo apresentar um texto? Né? Eu consigo apresentar? Eu consigo me... Isso que vai ser cobrado de vocês, entendeu? Caramba, isso é muito, muito real. Pô, mais real, entendeu? E eu falei, até falei com alguns alunos, falei, poxa, muitos de vocês resistiram, né, esses últimos 2 anos, resistiram aos projetos, resistiram, e agora a gente chega no terceiro ano e vocês vão, os exames não vão ser cancelados, entendeu? Vão acontecer. Eu sei que tem, né, essa questão da desigualdade, mas aí para você perceber ainda mais que a gente está ferrado, entendeu? Eu falei isso para a Liza, falei para alguns. Eu, como aluno negro, pobre, eu sempre vivi pandemia, do ponto de vista das impossibilidades e das restrições, né? Tendo que trabalhar e estudar, né? De certa forma, você está, né? E, e aí, se eu ficasse, ah, meu Deus, poxa, entendeu? Eu não tinha como, o camarada, né? A vida foi me espetando, sacou? E aí você tem que correr, porque se você parar, as pessoas passam, sacou? A vida passa e a gente começa a perceber que a gente não tem, como é que fala exatamente, a gente tem influência na realidade, mas a maneira como as coisas estão acontecendo, né? Vocês mesmos, vocês votaram para ter prova no Enem em maio. Quando é que vai acontecer a prova? Quando é que vai acontecer a prova do Enem? Janeiro. Vai ser. Janeiro. A última vai ser dia 17 de janeiro.
Não, a maioria das pessoas no Brasil todo votaram para que a prova acontecesse em maio. E aí? Aí o que eles fazem? Não Joga as rolou. coisas contra a gente. Não rolou. É, o Alunos, para negócio- quando vocês querem as provas? Janeiro ou maio? Maio. Errado, janeiro. Vocês querem para janeiro. Entendeu? É uma parada muito louca isso. Mas assim, para vocês, né, tomarem consciência de que a ideia eu não sei se também, né, é entrar no, é usar o sistema a seu favor. Então, como é que você está dentro desse sistema aqui, né? Em que, por exemplo, eu até falei para as pessoas, poxa, é muito mais vantajoso você se esforçar um pouco mais, né? Não precisa nem muita coisa, não é uma parada de arrancar o cabelo. Falei para a Anne, poxa, Anne, se vocês de abril até agora escrevesse 2 páginas por mês, gente, 2 páginas por mês, não é nada, entendeu? Você teria agora, você teria seu trabalho pronto, né? Se você aproveitasse disso, eu não sei como é que vai ser as avaliações dos professores, mas para o terceiro ano, os professores que estão envolvidos no projeto são 7. Você vai ter que ter 7 avaliações, né? Ao defender o teu TCC, essas 7, esses 7 professores, 7 matérias, vão usar a nota do TCC. Você não precisa fazer as 7 avaliações. É mais inteligente, sacou? Mas é isso aí, minha gente. Até sexta-feira, então. Valeu, professor. Finaliza Valeu, não, gente. finaliza não. Deixa eu te Oi. fazer uma pergunta. Claro, pode. É que eu estava fazendo anotação. Eu me perdi aqui Sim. nas divisões, né? Cultista e conceptista. O que é que eu anotei? Estava anotando aqui, aí nisso eu me perdi. Eu vou fazer o seguinte, esse vídeo, eu vou colocar o vídeo lá, vou postar, você pode rever. Porque isso que você perguntou, isso que você perguntou tá no vídeo. Uhum. Beleza? Beleza. Falou! Beleza.